Atos 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em tudo eles estavam unidos e estavam juntos, estavam em unidade diante de Deus. E tinham tudo em comum. Isso justamente nos mostra que a igreja, ela não é apenas um lugar onde nós nos reunimos, mas a igreja de Cristo é o corpo do Senhor. É uma família verdadeiramente espiritual. Um povo chamado para viver em amor, cuidado e propósito. Nós somos chamados para estarmos unidos como um só corpo, em unidade diante de Deus. Nós só somos igreja quando estamos justamente unidos, em unidade, aonde o corpo de Cristo está formado. E o corpo de Cristo é a igreja. Mas existe uma diferença entre união e unidade. União é quando nós estamos perto, como hoje. E unidade é quando nós caminhamos com o mesmo coração e o mesmo propósito. A igreja de Atos não vivia apenas uma união externa. Eles estavam vivendo uma unidade gerada por Deus. A unidade, ela começa quando Cristo Jesus é o centro de toda a atenção, de toda a intenção, de todo o desejo. Quando Cristo é o centro da nossa vida, do nosso desejo, quando nós estamos aqui em unidade para adorá-lo, então nós estamos verdadeiramente unidos numa só fé, num só propósito, numa só intenção. A palavra do Senhor nos diz que a igreja, ela iniciou com perseverança. Todos perseveravam no ensino dos apóstolos, naquilo que eles aprenderam com Cristo e estavam transmitindo à igreja. Isso mostra que a comunhão não era baseada apenas em amizade, em gosto pessoal ou afinidade. Eles estavam verdadeiramente unidos, porque tinham a mesma fé, o mesmo Senhor e a mesma palavra. Será que hoje nós, como igreja de Cristo, na atualidade, nós temos a mesma fé? Nós estamos servindo ao mesmo Senhor e nós estamos reverenciando ou obedientes à mesma palavra? A verdadeira unidade da igreja nasce ou não nasce porque nós pensamos iguais. Cada um de nós tem as suas particularidades. Nós não temos a mesma personalidade, ou também muitas vezes não concordamos com tudo da mesma forma. Unidade não é uniformidade. Estar unidos, sermos um em Cristo, não nos difere da nossa personalidade, do nosso eu, da nossa forma de ver as coisas e pensar. Mas sermos um demonstra que nós cremos no mesmo Senhor, que nós servimos a Ele e que nós estamos dispostos a deixar de lado as nossas diferenças pessoais para que justamente em unidade sejamos um diante dEle, para adorá-lo, glorificá-lo e engrandecê-lo. E justamente unidade aqui são pessoas diferentes, caminhando debaixo do mesmo Senhor, da mesma intenção.
Todos nós buscamos a Deus pelo mesmo fim, porque reconhecemos que somos miseráveis, que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos de um Senhor que nos guie, que nos conduza, que nos direcione, para que nos mostre o caminho da salvação, para que justamente no dia da manifestação do Senhor, todos nós estejamos juntos com Ele. Essa é a intenção, fim, aleluia, a razão pela qual nós estamos reunidos aqui. Quando Ele é o centro, todas as diferenças, elas ficam de lado. Mas quando Ele sai do centro da intenção, o orgulho, a competição, a vaidade, as preferências pessoais começam a ocupar o espaço onde Cristo deveria reinar em nossas vidas. Por esta razão, uma igreja unida, ela precisa estar sempre refletindo e questionando se aquilo que nós desejamos glorifica a Deus, edifica o corpo de Cristo, e se o que nós estamos desejando tem promovido paz ou divisão no meio do corpo de Cristo. Como a palavra do Senhor diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. E ali ele traz o exemplo do óleo que desce da cabeça, a barba, até os pés de Arão. Por que Salmos traz esta menção deste exemplo? Porque o óleo da unção do Antigo Testamento, ele não é esse óleo ralo que nós conhecemos. Ele era algo mais parecido com algo muito pegajoso, de tal modo que quando era derramado na cabeça, descia em uma só unidade até os pés. Era uma coisa só. E é essa a intenção de Deus para nós, que o mundo, ao contemplar a igreja de Cristo, eles vejam um só, eles vejam união, unidade única, que nós sejamos verdadeiramente um em Deus. Deus não tem distinção, Deus não tem filhos preferidos. A única diferença que há para Ele é aqueles que buscam ter intimidade com Ele. Mas Ele não tem filho preferido. Nós somos um diante dEle. Nós todos fomos chamados por Ele. Nós todos somos falhos, pecadores, miseráveis e que carecem da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua compaixão e da sua salvação sobre as nossas vidas. Quando nós lemos que eles estavam perseverando em comunhão, e esta comunhão é mais do que estar apenas no mesmo ambiente. Estamos aqui, muitos de nós, muitas vezes se reúnem neste lugar, ou em tantos outros templos, mas não tem comunhão. Estamos no mesmo culto, cantamos os mesmos louvores, ouvimos a mesma mensagem, mas muitos estão carregando distância, mágoa, indiferença no coração. Comunhão, ele é cuidado, é participação, é responsabilidade espiritual uns pelos outros. A igreja primitiva se importava com as pessoas. Eles oravam juntos, partiam pão juntos.
e caminhavam como um corpo. Isso nos ensina algo. Não está na palavra por acaso. Porque esta é a igreja saudável. Ela não é formada por pessoas que apenas frequentam cultos, mas por homens e mulheres que se enxergam fazendo parte um do outro como um corpo. O corpo de Cristo. Quando um sofre, todos sentem. Quando um é fortalecido, todos se alegram. Quando alguém se afasta, a igreja inteira se preocupa, se importa. Quando alguém está fraco, a igreja se une em oração e cuidado. Nós vemos que, além da comunhão, da unidade, eles também tinham tudo em comum. E quando a palavra de Deus nos traz esta verdade, ela está nos ensinando que, ou melhor, não está nos ensinando que bagunça, exploração ou falta de responsabilidade. O texto está mostrando uma igreja generosa em amor, em cuidado, em preocupação, em responsabilidade. Eles entenderam que aquilo que eles possuíam, de algum modo, devia servir a todos, para que todos fossem alcançados. Atos 4:32, como nós lemos, diz que um era o coração e a alma daqueles que passaram a crer em Jesus. Um era a alma e o coração de todos. E isso é muito forte. Antes de terem tudo em comum, eles possuíam o coração em comum. Porque Cristo reinava em seus corações. E Cristo deve da mesma maneira reinar em nosso interior, em nosso íntimo, em nossos corações, para que verdadeiramente nós venhamos expressar a verdadeira imagem de Cristo em unidade. A generosidade nasce quando o amor de Deus, ele muda as nossas prioridades. Uma igreja unida, ela jamais fecha os olhos para as necessidades de todos. Ela percebe, ajuda, ora, acolhe e serve. A unidade cristã precisa sair do discurso e entrar para a prática verdadeira. Mas a unidade, ela exige de nós humildade. Não existe unidade verdadeira sem humildade. O orgulho sempre quer vencer, enquanto a humildade quer edificar. O orgulho quer ter razão, a humildade quer preservar a comunhão. Muitas divisões começam justamente por coisas pequenas. Uma palavra mal interpretada, uma preferência pessoal, uma mágoa guardada, uma conversa errada, uma comparação, uma competição. E a palavra do Senhor nos ensina em Efésios 4:3 a preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso significa que unidade precisa e deve ser cultivada, alimentada e cuidada em nossas relações como cristãos. E preservar exige perdão, maturidade, sabedoria no uso das palavras e disposição para resolver os conflitos, as diferenças em amor e com amor. Uma pessoa que ama a unidade, ela não espalha confusão, ela promove a paz.
A unidade, ela dá testemunho ao mundo. E é o que Jesus disse em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mundo observa como nós nos tratamos, como nós nos relacionamos, como nós nos portamos uns com os outros. Se nós declaramos que Deus é amor, mas não amamos, se nós declaramos que Deus é justiça, mas não somos justos, se nós declaramos que Deus é perdão, é misericórdia, é compaixão, mas não praticamos a misericórdia, a compaixão, como que o mundo, ele conhecerá este Deus que nós estamos anunciando, se eles não veem a Deus? Eles veem a nós. Uma igreja unida, ela está justamente testemunhando a Cristo, não pelo que fala, mas pela forma como nós somos. O nosso testemunho, ele comunica a Cristo. Quando existem fofocas, competições, frieza, divisão, a mensagem de Cristo perde a força. Não que a palavra de Deus não é poder, mas para aqueles que observam as nossas falhas, como igreja, a mensagem que por nós é pregada, ela perde a eficácia, ela perde a força. Mas quando há amor, perdão, cuidado, serviço e comunhão, a igreja de Cristo revela o Senhor, revela a presença dEle, a presença dEle em nosso meio. Hoje nós precisamos olhar para nós mesmos e nos questionar e refletir. Será que nós temos promovido a unidade ou a divisão? Será que nós temos tido cuidado das palavras que são proferidas por nós aos outros? Será que nós temos orado pelos nossos irmãos ou apenas observado as suas falhas e os criticado? Será que nós temos celebrado o crescimento do outro ou estamos buscando a competição? Será que eu tenho buscado reconciliar-me ou tenho alimentado a mágoa, o rancor do meu coração? A unidade começa em atitudes simples, uma palavra de encorajamento, uma mensagem para quem está distante, longe, afastado, uma oração por quem está fraco, um pedido de perdão, reconhecendo que nós erramos, todos estamos sujeitos a errar, mas devemos ser humildes de reconhecer os nossos erros e pedir o perdão. Uma ajuda discreta, uma decisão de não alimentar fofoca, uma escolha de servir sem desejar aparecer. A igreja de Atos nos ensina que comunhão, ela não deve ser apenas teoria, mas ela é uma prática diária, todas as vezes que o Senhor nos proporciona nos reunirmos para adorá-lo, nós devemos ter a consciência que nós somos um,
que mesmo tendo as nossas necessidades particulares, no sentido de busca ao Senhor, nós devemos nos unir num só propósito, numa só fé, numa só intenção, reconhecendo que sobre nós há um só Senhor, a qual aqui nós somos chamados para nos estarmos unidos diante dEle, verdadeiramente sendo um só. A igreja de Atos era marcada por palavra, oração, comunhão, generosidade e amor. Eles não eram perfeitos como nós não somos. Muitas vezes algumas pessoas colocam as lentes da perfeição ao ler os tantos personagens bíblicos e se esquecem que eles eram homens e mulheres comuns como nós, sujeito às mesmas falhas, aos mesmos erros, às mesmas fraquezas. Mas eles tinham um coração voltado para Deus. Essa é a diferença. É quando nós temos o coração, a alma voltada para o Senhor e para o cuidado um dos outros. A verdadeira unidade não nasce apenas quando estamos no mesmo lugar. Ela nasce quando Cristo ocupa o centro dos nossos relacionamentos. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que não apenas se reúne, mas uma igreja que tem amor uns pelos outros verdadeiramente. Uma igreja que não apenas canta e louva junto, mas que caminha junto com o mesmo intuito, com a mesma intenção, com o mesmo desejo, com o sentimento de estender a mão e ajudar aquele que muitas vezes está um passo atrás. Uma igreja que não apenas fala de comunhão, mas vive esta comunhão desejada por Deus. Porque aonde Cristo é o centro, a união se torna mais do que presença, ela se torna unidade espiritual. Eu quero chamar a atenção apenas para o versículo a qual nós lemos nesta noite, que enquanto eu estava meditando sobre a mensagem a ser pregada, nós vemos que Lucas, pelo Espírito Santo, ele tem a preocupação de deixar escrito no versículo 42 de Atos 2: perseveravam na doutrina que é ensino do que eles receberam de Cristo, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eis aí a resposta de muitos: por que Deus não opera mais? Porque falta comunhão, unidade, amor, e Cristo no centro, para que os sinais, as maravilhas sejam realizadas. Depende de nós, depende do quanto nós estamos dispostos a viver em unidade, o quanto nós estamos dispostos a servir a Cristo, vendo-o na vida daquele que se assenta ao nosso lado. Nós não veremos Cristo enquanto estivermos na carne, mas nós contemplamos Ele manifesto no rosto de cada um daqueles a qual Ele chamou para a salvação. Amém? Que o Senhor, Ele nos faça refletir mais acerca da sua verdade